Bom, minha gente, vocês devem estar acompanhando aí a repercussão de mais uma declaração desastrosa do presidente Jair Bolsonaro, que em resposta ao presidente da OAB, né, o Felipe Santa Cruz, ele disse que sabia o que aconteceu com o pai dele, que é o Fernando Augusto Santa Cruz, que que está desaparecido, né, durante a ditadura militar. Então, isso gerou uma confusão, uma polêmica muito grande, né, porque é a primeira vez que, pelo menos que eu saiba, que um presidente da República confessa saber o paradeiro de um preso político, de um desaparecido político, né? Então eu resolvi, para tratar sobre as implicações legais dessa afirmação, estou trazendo aqui nessa entrevista para vocês o juiz do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o João Batista Damasceno, que é professor da UERJ, professor de Sociologia Jurídica da UERJ e doutor em Ciência Política. Doutor João Batista, boa noite. Boa noite, Latuf. Boa noite a quem nos está ouvindo. Professor, eu queria que o senhor me informasse a quem vai assistir esse vídeo aqui, que tipo de implicações políticas e principalmente do ponto de vista jurídico, exatamente por esse motivo que eu lhe trouxe aqui para essa entrevista, do ponto de vista político, do ponto de vista jurídico, se cometer um crime, ou seja, você confessar abertamente, né, de que sabe o paradeiro de um desaparecido político e não o fez durante aquele processo de busca, né, dos desaparecidos, etc., dos mortos e tal, fazer agora nesse momento, quer dizer, que tipo de implicação jurídica? A política a gente já até pode imaginar, mas que tipo de implicação jurídica tem esse tipo de declaração por parte do Bolsonaro? Pois bem, Latuf, do ponto de vista humano e do ponto de vista político, essa ocorrência ela é inqualificável e, portanto, não cabe dizer nada sobre ela. Do ponto de vista jurídico, nós podemos dizer que tem uma violação expressa do artigo 9º da Lei 1079 de 50, Lei 1079 de 1950, que é a lei do impeachment, que tipifica como fato impeditivo da permanência do presidente da República no cargo a falta de decoro, né, na sua conduta. A Constituição, no artigo 1º, diz que um dos fundamentos da República é a dignidade da pessoa humana. Então, se nós conjugarmos este artigo 1º, né, lá num dos seus incisos, o inciso 3º, com o artigo 9º da Lei 1079, nós temos claramente que o presidente da República, né, violou a dignidade da pessoa humana ao tripudiar, né, sobre a família, porque aí não é só sobre o presidente da OAB, mas de toda a família, né, do desaparecido forçado pelo regime empresarial militar. A mãe do desaparecido, o estudante Fernando Santa Cruz, né, a avó do presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, faleceu recentemente, há alguns meses, com 105 anos. E desde o desaparecimento do filho, ela não fez outra coisa na vida senão buscar o seu paradeiro, na esperança de que ele ainda possa estar vivo e aprisionado em algum lugar, querendo saber notícias, né, ainda né, notícia de que ele esteja morto, para que ela pudesse sepultá-lo, para que pudesse romper esse vínculo afetivo, esse vínculo familiar, né, que foi estabelecido ao longo do tempo em que viveram juntos. Então, o que o presidente da República fez é algo inominável, né? Ele atuou absolutamente à margem da legalidade, faltou-lhe decoro. E aí nós estamos falando apenas da Lei 1079 e da Constituição da República. Mas se nós também formos
nos embasar nos tratados internacionais, nos tratados de direitos humanos, né, dos quais o Brasil é signatário e que ratificou e que obriga, né, uma postura de reparação perante as vítimas do Estado, e o Brasil se comprometeu, né, tratados nos quais o Brasil se comprometeu a não ampliar a dor dessas vítimas, o presidente cometeu um conjunto, né, de violações que torna insustentável a sua manutenção na presidência da República. Claro, eu estou analisando isso do ponto de vista jurídico. As condições políticas para que um julgamento seja feito, né, é outra coisa. Nós tivemos recentemente um processo de impeachment em que se imputou, né, à presidenta da República fato que hoje nós sabemos que ela não cometera, mas politicamente havia condições para o seu impedimento. No presente momento, nós temos claramente a ocorrência dos crimes, né? Eu não sei se nós temos condições políticas de fazer valer a lei, se a lei é para todos numa situação dessas. Pois é, realmente isso me faz pensar sobre aquela máxima do Romero Jucá, né, do grande acordo nacional com o Supremo, com tudo. Então, o que eu queria saber é o seguinte, nesse caso, ainda dentro da órbita judicial, nesse caso em particular, quem é que de onde deve partir a provocação para que se haja um processo, uma investigação, ou que o Bolsonaro seja convocado para prestar depoimento sobre essa questão, se ele conhece outros desaparecidos, o paradeiro de outro desaparecido, porque se ele conhece desse daí, deve conhecer de outros também, né, pela proximidade que ele tem com os militares. Então, quem que na verdade deveria acionar, assim, qual seria o órgão que deveria entrar em ação nesse momento? Eu tive a notícia agora à noite de que a OAB, né, promoverá uma interpelação, né, via Supremo Tribunal Federal ao presidente da República para que ele preste os esclarecimentos sobre o que sabe, né? Neste caso, ele será notificado e poderá ou não prestar os esclarecimentos. Esta é uma fase. Quaisquer os familiares podem propor uma ação para pedir a explicação, né, ao presidente da República, ou mesmo lhe mover uma ação civil, né, reparatória dos danos morais que ele causou. Agora, para um processo de impeachment, e aí um outro processo, é um processo por crime de responsabilidade, qualquer cidadão pode representar perante a Câmara dos Deputados. E cidadão, para este fim, é o brasileiro regularmente em dia com seus direitos eleitorais. Então, um dos requisitos que se exige para formular essa representação na Câmara dos Deputados é que a pessoa esteja inscrita no cadastro eleitoral e esteja em dia com as suas obrigações eleitorais. Neste caso, então, qualquer cidadão pode representar na Câmara dos Deputados, né, pedindo a autorização para a abertura de um processo, né, para o impedimento do presidente da República. A Câmara, no caso, recebendo um requerimento destes, ela pode votar autorizando e, uma vez autorizado, o Senado pode instaurar o processo, né, e processar e julgar o presidente da República, né, pela falta de decoro, assim tipificada no artigo 9º, né, da lei de impeachment, da lei 1079 de 1950. Mais uma questão, professor Damasceno. Eu tenho percebido que existe realmente uma questão política, né? Como eu havia citado a questão do Romero Jucá, né, do acordão e tal. O senhor acredita que, caso haja efetivamente esses processos, né, esses processos que o senhor mencionou, né, que se acione esses mecanismos e isso seja feito no STF, o STF, ele acatará ou vai blindar o Bolsonaro? Pois é, Latouf. O Norbert Elias,
né, um autor renomado, né, do campo das ciências sociais. Ele diz num dos livros dele, A Sociedade de Corte, que um louco que se acredita rei é menos louco que um rei que se acredita rei acima das circunstâncias. Eu acho que nós estamos lidando com um presidente que se acredita presidente acima de quaisquer circunstâncias. E isto pode ser um mau sinal. Ele pode começar a capitalizar inimigos, né, pessoas que entendem a sua desqualificação para o cargo, e isso pode ir somando e acabar num grande manancial, né, contrário à sua permanência. É óbvio que o Supremo Tribunal Federal ele é um tribunal político, né, o Poder Judiciário é um poder político, é um dos poderes do Estado, e o Supremo Tribunal Federal, né, julga muito mais com o viés da política do que com um olhar para o ordenamento jurídico positivado e com objetividade. Então pode ser que neste momento a situação, né, o caldo ainda não tenha transbordado, mas para transbordar falta muito pouco, porque os atritos, as zonas de atrito e a demonstração de desqualificação para o cargo que tem sido, né, dadas pelo presidente da República são muitas. E eu acho que este caldo vai entornar muito antes do que se pensa, porque o presidente da República está se achando presidente acima de quaisquer circunstâncias. E ninguém que ocupa cargo nenhum, né, o faz acima das circunstâncias. São as circunstâncias que autorizam a chegada, a manutenção e a ocupação dos cargos. O presidente age como um rei, né, que se acredita rei acima das circunstâncias, e nesse sentido é mais louco que um louco que se acredita rei. Por fim, doutor Damasceno, o senhor é membro da Associação Juízes pela Democracia. Exatamente, Associação Juízes para a Democracia. Para a democracia. A associação vai acionar o judiciário em relação a isso? Não, a associação, hoje o Conselho Nacional da Associação Juízes para a Democracia se reuniu, editou uma nota, né, alusiva a este episódio, mas a associação ela não tem legitimidade, né, nem para representar para um processo de impeachment, porque só os cidadãos podem fazê-lo e uma associação não pode. Ela não pode mover uma ação civil, né, por danos morais, porque ela não teve a sua esfera de direitos atacada, né, os familiares é que poderão. Ela não tem direito de pedir as explicações, porque ela não é titular do direito violado. Né, mas nós já nos solidarizamos, né, com a família e já nos expressamos, né, quanto à questão jurídica e política, repudiando essa fala, essa prática do presidente da República, que é incompatível, né, com o pluralismo político, que é outro fundamento da República, conforme artigo 1º da Constituição, né, bem como diante dessa violação à dignidade da pessoa humana, né, ao Estado de Direito e ao Estado democrático. Tá bem, professor Damasceno, muito obrigado pela sua entrevista. Boa noite, Latuf, foi um prazer com essa conversa contigo.